Nós é que agradecemos, Ana Cunha, pela explanação. A gente viu aí os dados mundiais e agora a gente vai passar a palavra para o representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o senhor Luiz Chateaubriand. Em primeiro lugar, bom dia a todos, todas. Eu me sinto muito honrado de estar aqui mais uma vez trabalhando com esse pessoal da CEP. Já temos uma colaboração já há bastante tempo. E também muito honrado com a presença de vocês, né? O que nós temos aqui para apresentar hoje é o resultado de um boletim que fizemos e demos divulgação a ele no final de setembro. Nossa preocupação com esse boletim era começar uma investigação sobre a presença da população idosa no mundo do trabalho da região metropolitana de Salvador, né? Tanto nos aspectos ligados à dinâmica, quer dizer, a presença desses idosos no mundo do trabalho, né, ou no mercado de trabalho, né, como também em aspectos, digamos assim, mais ligados à dinâmica populacional, né? Observarmos a importância da população idosa na população de Salvador, a evolução recente e principalmente a evolução recente do lugar que esses idosos estão tendo no mundo do trabalho, nosso mundo do trabalho, e como nós sabemos, ele é estruturalmente bastante desigual, tanto em relação ao gênero como em relação à raça, né? Nós costumamos dizer, né, que temos um mercado de trabalho em que o racismo e o sexismo são componentes estruturantes das oportunidades de vida das pessoas, né? E, infelizmente, nessa primeira abordagem, nós não podemos avançar muito ainda em relação a essas desigualdades de gênero e de raça, porque é ainda uma investigação exploratória. Nós estamos nos aproximando dos dados de velhice ou dos idosos, da presença dos idosos no mundo do trabalho. Pois bem, eu queria muito que a mesa me controlasse, porque tem um tempo que eu estou fora da vida acadêmica e eu disse mais cedo aos nossos colegas, quando a gente é professor, a gente tem um reloginho na cabeça e durante aqueles 50 minutos a gente diz o que tem que dizer. Ou espicha, ou encolhe, mas sai certinho. Quando a gente para... Quando a gente para se afasta um pouco do mundo acadêmico, a gente perde essa referência. Então eu corro esse risco. Além disso, essa apresentação foi pensada para uma situação em que a gente tinha mais tempo. Então eu teria que ser bem breve. Como é que nós fizemos isso, né? Nós pegamos a pesquisa que nós fazemos lá, que é a pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Salvador, né? Nós investigamos o nosso mercado de trabalho da região metropolitana, não essa nova região metropolitana com mais municípios, mas ainda a região metropolitana com os 10 municípios do passado, digamos assim, né? Então nós fazemos essa investigação há cerca de 20 anos, começou em 96, né? Há mais de 20 anos na verdade, e acumulamos dados sobre o nosso mercado de trabalho. Nós já temos mais de 1 milhão de entrevistados, então é uma pesquisa que tem, tem uma representatividade muito forte, né? Anualmente mensalmente nós visitamos 2.500 domicílios por mês, entrevistamos todas as pessoas com mais de 10 anos de idade e recolhemos também informação sobre as pessoas que têm menos de 10 anos. Tanto informações de características pessoais, raça, cor, idade, instrução, frequência à escola, como em relação à presença no mercado de trabalho e também em relação à qualidade da posição de trabalho que essas pessoas conseguiram, as que conseguiram a ocupação, como também de rendimento e um pouco, digamos assim, de uma forma um pouco mais frouxa também, informações sobre outros rendimentos que não só o rendimento de trabalho, porque o foco da pesquisa é mercado de trabalho e também o foco da nossa conversa é exatamente o mercado de trabalho. Pois bem, então, para não ficar de costa para vocês, eu vou para cá. Ele não está... foi. Pois bem, né? Nós pensamos numa contextualização para
para aquilo que nós estávamos estudando. Em primeiro lugar, né, nós estamos vivendo uma realidade de envelhecimento da população. Embora ainda sejamos um país com presença muito forte de jovem, nós temos uma população que vai se envelhecendo gradativamente, né? Se a gente observar os componentes da dinâmica populacional, né, nós temos aqui queda de fecundidade, uma ótima palestra que nós assistimos nos deu o dado global para o Brasil, que 1,7 filhos por mulher, né? Nós temos também um prolongamento da vida das pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo nessa dimensão, digamos assim, o que faz com que também a população envelheça. E temos também movimentos migratórios que indicam uma alteração no padrão do comportamento do movimento das populações. Há pouco tempo atrás, nós identificamos muito claramente uma forte migração de retorno, por exemplo, em relação à região metropolitana de Salvador, né? Então, tudo isso que era uma região que recebia pessoas do interior há décadas atrás, né? Agora nós estamos em retorno de gente que saiu daqui, que foi para o sul do país, e tivemos isso, é uma coisa que aconteceu entre nós, digamos assim. Então, nós contextualizamos os anos em que a gente fez essa observação como um ano de envelhecimento da população, os anos recentes, um ano de crise econômica, né? Crise econômica muito profunda, e também que implicou numa elevação muito forte do desemprego, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós fizemos um comparativo entre a presença de pessoas com 60 anos ou mais de idade no mundo do trabalho e no mercado de trabalho nos anos de 2015, 2016 e nos anos de 2005, 2006, né? Nos últimos 10 anos. Para quem observa o comportamento das populações, é um período de ser um ciclo curto, né? Não é um período longo que a gente observe mudanças que as mudanças sejam mais marcadas, mas em compensação a gente pode ver as tendências recentes que estão acontecendo em relação a essa população no mundo do trabalho, né? Pois bem, esse agora é o certo para lá. O que nós temos aqui, né? Nós temos aqui uma distribuição da população da região metropolitana de Salvador, né? Em dois momentos, esses dois momentos que a gente analisou, né? 2005, 2006, 2015, 2016. O que vemos na população em idade ativa, quer dizer, com todas as pessoas com mais de 10 anos de idade. Nós temos que a população que vai até os 39 anos, ela perde expressão, quer dizer, ela diminui a sua quantidade relativa no conjunto da população. E a população acima de 40 anos de idade aumenta, e não aumenta pouco, aumenta bastante a sua expressão relativa. O que já dissemos antes, nós temos uma quantidade de pessoas idosas cada vez maior, né? Bom, isso aqui vamos passar rápido para dar tempo, mas o que nós observamos é o seguinte: na PIA e também na PEA, vamos ver isso, nós temos uma quantidade de mulheres nessa população, em todas essas faixas etárias, que ela é crescente. Então, o percentual de mulheres na faixa de 10 a 24 anos é maior do que o masculino, mas das faixas de 25 a 39, esse percentual é maior ainda, quer dizer, é um percentual crescente. Próximo. Pois bem, nós constatamos também que o grupo que cresce, populacional, que mais cresce no mercado de trabalho, é exatamente o da população idosa, né? Então, aquele mesmo gráfico que nós fizemos para o conjunto da população com mais de 10 anos, nós fizemos também para aqueles que estão no mercado de trabalho. Por quê? Porque a classificação que utilizamos para entrar no mercado de trabalho, a pessoa tem que ter uma demanda efetiva de uma ocupação. Ele tem que ter uma posição ativa em relação ao mercado de trabalho. Ele tem que buscar um trabalho.
E buscar um trabalho não é uma coisa tão simples de você perceber, né? Nós consideramos que, por exemplo, qualquer iniciativa de encontrar ocupação é uma busca de trabalho, que pode ser perguntar ao vizinho, pode ser se informar por jornal, pode ser procurar na rua por uma placa dizendo, né? procura-se trabalhadores e coisas desse tipo. Então, a quantidade de pessoas economicamente ativa, né? Ou como Ana Cunha classificou, né? Economicamente produtiva, se não me engano, economicamente produtiva, ela é menor do que a população em idade ativa. E nós temos um fenômeno semelhante ao que vimos antes, né? Nós temos uma diminuição da população relativa, tudo isso é percentual, diminuição relativa da população no mercado de trabalho até a faixa dos 39 anos e um crescimento dessa população no mundo do trabalho a partir dos 40 anos de idade, né? De modo que nós tínhamos, por exemplo, 38,6% de pessoas com mais de 40 e 59 em relação a 29, alguma coisa, que eu não enxergo muito bem daqui, e os idosos propriamente, as pessoas com mais de 60 anos, elas eram 2,8, passaram para ser 3,7, que é o crescimento percentual forte, né? Intenso. Bom, aqui nós estamos ela segundo a sua posição na sua situação ocupacional. Vamos nos... Opa, desculpe, aqui. Se a gente considerar que a PIA como 100%, nós temos o quê? Que em 2015, 2016, 14% das pessoas com mais de 60 anos tinham encontrado ocupação, não é? 14,9% era pessoas que estavam no mercado de trabalho, que estavam na PEA, não é? É uma percentual em torno de 15% das pessoas com mais de 60 anos estão no mercado de trabalho, né? Nós temos aqui uma curiosidade do comportamento da população idosa, né? Enquanto para as demais faixas etárias nós temos a busca de uma ocupação mais... Pode meu adjetivo aqui agora. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partir de 60 anos, a dinâmica de entrada e saída do mercado de trabalho, ela se altera, né? Os idosos, eles mais facilmente fogem para a inatividade, né? Enquanto a população com menos idade, elas ficam mais presentes no mundo do trabalho. Isso não quer dizer que a população idosa encontre emprego com facilidade, né? Tanto que a percentual de pessoas inativas com mais de 60 anos é astronômico, 85,1%. Então, o que nós estamos querendo afirmar é que a população idosa desiste ou se ausenta, não é adequado, se ausenta do mercado de trabalho com mais frequência do que as populações com as demais faixas etárias, com as demais classes de idade. Pois bem. Vocês vejam que as outras, não vamos comentar as outras não, senão a gente não termina esse negócio hoje. Isso é a taxa de participação. A taxa de participação é o percentual de pessoas que naquela faixa etária está no mercado de trabalho. É uma forma diferente da gente ver a afirmação que a gente fez antes, né? As pessoas com 60 anos ou mais, do total, 14,9%, né, que é o que nós vimos antes. Só que tem uma diferença forte de gênero, né? As mulheres é 9% da taxa de participação, a dos homens é 23,9%. Então, entre os idosos, os homens, eles pressionam mais intensamente o mercado de trabalho, quase um terço deles, um quarto deles, estão em busca de ocupação ou ocupados, do que as mulheres. Embora a gente saiba também que como as mulheres têm um ciclo de vida mais longo, não é? É possível que muitas delas, o percentual delas em idade não produtiva também já é mais elevado.
E aqui temos a variação, né, em percentual do que aconteceu, desses números que nós estamos mostrando. E que reafirma o quê? Reafirma que o crescimento da população idosa é de 52,2% nesses 10 anos. O número de idosos no mundo do trabalho cresceu astronômico, porque esse é o número para 10 anos, né, para o estudo de população, um número impactante, um número muito forte, de 52,2%, não é? Enquanto de desempregados cresceu 50%. O número de idosos no mundo do trabalho, desempregados, cresceu 50%, e o dos ocupados cresceu 52%. Bom, então surgem as questões seguintes. Em que lugares do mundo do trabalho os idosos estão ocupando? Quer dizer, eles encontram espaço ocupacional em que segmentos da economia, em que posições de trabalho, quer dizer, que tipo de relação de trabalho eles estabelecem, não é? E qual o nível de rendimento? Essas eram as questões que a gente tentou resolver nessa sessão, né? Então, os trabalhadores idosos estão, à conclusão que chegamos, inseridos em posições precárias. Por que estamos dizendo isso? Em primeiro lugar, vamos observar por setor de atividade. Não é? Os idosos estão, e fazer uma comparação com o conjunto da população, que essa é a primeira linha aqui em 2015, 2016, não é? Em relação à população com 60 anos e mais. Nós temos que 64,1% da população idosa trabalhando, ela está no setor de serviços, em relação a 62,8%, que é do conjunto da população de modo geral, que não é uma distância muito grande, né? A presença dos idosos no setor de serviços, ela está mais ou menos equilibrada. Mas eles têm menos acesso às posições de trabalho no comércio, né? Tem maior acesso no setor de construção, né? Possivelmente nas seções administrativas, mas também com mestres de obras experientes, etc. E tal. O fato é que 9,4% dos idosos estão no setor de construção. E aqui temos um fenômeno recente, que é a exclusão ou a expulsão da população idosa das posições ocupacionais da indústria de transformação. Nós temos a indústria de transformação que é profundamente racista, ou seja, a população negra tem muita dificuldade de encontrar posição de trabalho na indústria, e a gente sabe que são valorizadas as posições de trabalho, porque muitos dos bons postos de qualidade estão na indústria, né, postos com carteira assinada e reconhecimento de direitos dos trabalhadores, né, e os idosos que eram 8,3% desses trabalhadores, o número que a gente encontrou deles não é suficiente para a gente fazer uma afirmação estatisticamente segura de qual seria esse percentual na indústria, né? É mais do mesmo. E aqui em relação ao seu trabalho, nós concluímos que, bom, antes disso, um pequeno comentário. Um dos fenômenos mais importantes do nosso mercado de trabalho nas últimas décadas, né, principalmente mais intenso nos anos desse século, foi o avanço do assalariamento, especialmente o avanço do assalariamento com carteira de trabalho assinada no setor privado. Nós tivemos um boom, né, de crescimento da ocupação assalariada no setor privado com carteira de trabalho, né? Porém, a população idosa, elas têm muito menor presença entre os assalariados do que o conjunto da população, né? No conjunto da população, 68,4%, né? Mais de 2/3 são assalariados, e entre os idosos, 44,2%, cerca de 2/5. Então é uma diferença muito grande. Por que isso acontece? Isso acontece principalmente por causa da baixa expressão do emprego para idosos no setor privado. Então, as políticas de
A ocupação da população idosa deve se dirigir basicamente para abrir espaço de trabalho para os idosos no setor privado e, mais especial ainda, no setor privado com carteira de trabalho assinada, né? No setor público, os idosos estão sobre-representados, né? Enquanto o setor público responde por 9,5% da ocupação das pessoas, entre os idosos é de 15,9%. É bastante grande essa diferença. E isso se explica muito em função da ausência de concursos e de crescimento do setor público, né? Embora exista uma queixa na sociedade de que temos muitos funcionários públicos, isso não é verdade, não é? O número de funcionários públicos em Salvador e no Brasil, de modo geral, ele vem diminuindo ao longo do tempo, né? Nós temos menos funcionários públicos do que já tivemos, temos relativos, não é? Temos também um emprego muito grande de idosos como autônomos, e eu quero chamar a atenção porque essa posição de trabalho de autônomo ela é extremamente precária. Normalmente entre os autônomos nós encontramos uma informalidade extensa e penosa, sem direitos de trabalhistas e coisas que valha, mas nós temos mais de um terço, 36,9% dos idosos trabalhando nessa condição. Temos um número percentual de idosos no emprego doméstico que é próximo ao que a população tem, que é de 8% para a população e 8,4% para os idosos, com um agravante de que o emprego doméstico ele é penoso, ele é um emprego feminino, né, destinado muito com a imensa maioria de trabalhadoras do sexo feminino negras, e é um emprego duro, é uma dureza também o emprego doméstico, né? de elevada exploração. E temos também, né, que chamamos de demais, que reúne posições de trabalho que também são muito precárias, que são trabalho familiar sem remuneração e outros arranjos precários de relação de trabalho, né, que os idosos são 10,5% dos idosos. Daí é que vem nossa afirmação de que os idosos estão mais sujeitos às posições de trabalho precárias e instáveis, embora o tempo no posto de trabalho dos idosos maior e a experiência também seja valorizada. Eu vou deixar as últimas coisas para algumas tabelas lá de fora, mas a gente tem o boletim, a gente pode encontrar ele na página da SEI, na Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, e também na página do DIES. Pois bem, enfim, o rendimento, né? O que nós temos no rendimento? Nós temos que o rendimento, a renda média, que a média não é uma medida lá muito confiável, mas é uma medida, né? A renda média da população idosa é superior à renda média da população de modo geral. Esses são valores reais, então, tanto esses números aqui estão comparáveis de 2005 como 2016. Isso, né? Então, os idosos têm, em média, um nível de rendimento mais elevado, né? Esse nível de rendimento é mais elevado no trabalho assalariado, mas no trabalho autônomo, que responde por mais de um terço da ocupação dos idosos, ele é menor, né? Tanto em 2005 como 2015 e 2016. No momento, nós estamos passando uns fenômenos, no momento de crise, que estamos chamando de crise no mercado de trabalho, em relação ao rendimento das pessoas, que é uma perda feroz de rendimento da população que ganha e tem mais de 40 anos de idade, né? Então, entre os ocupados com mais de 40 anos de idade, entre 40 e 59, tivemos uma perda de 10,5% nesses 10 anos. E entre os idosos, uma oscilação de menos 0,4%. No trabalho assalariado, 19,9% e 9,1%. E no trabalho autônomo, ao contrário, tivemos ganhos, tanto para um como para outro, de 15,2% e o outro de 38,6%. Né? Então, temos uma melhoria do nível de rendimento, que pode estar significando que as pessoas estão perdendo seus empregos de carteira e recorrendo. Eu diria mais algumas coisas, mas se
ao longo da discussão tiver chance de voltar ao tema, né? Eu queria só lembrar que eu tenho aqui um percentual da PIA da PE desocupados e dos inativos que são aposentados ou pensionistas, né? Por faixa etária, e o que representa o ganho do trabalho dos idosos em relação à renda das famílias. É isso, muito obrigado. Luiz, nós aqui agradecemos a sua intervenção. Bom, só para explicar como é que vai ser daqui para frente, a gente vai escutar Paulo Rogério, que é publicitário, empreendedor, vai contar. A gente viu os dados e agora a gente vai falar sobre uma experiência concreta aqui. E em seguida a gente vai abrir para 5 perguntas e depois eles fazem as conclusões. Pode ser assim? Paulo, vamos lá. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia aos colegas de mesa. Queria agradecer primeiro a nossa querida secretária Lívia Santana e também a toda a equipe da secretaria, na pessoa de Ângela Guimarães. E, bom, assim como falado, assim, basicamente eu quero fazer uma apresentação de um caso concreto, do trabalho que eu venho desenvolvendo. Vou me apresentar aqui um pouco melhor. Meu nome é Paulo Rogério, eu trabalho há praticamente 12 anos com comunicação, tecnologia. Nós fundamos uma organização aqui chamada Instituto Mídia Ética, que alguns de vocês aqui devem conhecer, há 12 anos atrás. E agora estou à frente de uma iniciativa nova chamada Vale do Empreender, na área de economia criativa e digital aqui em Salvador. Eu sou também consultor da Universidade de Harvard em um centro de pesquisa chamado Berkman Center, que trabalha com internet. Então, vou falar um pouco também sobre a questão da internet. Então, vamos lá, eu vou ficar ali para ficar mais fácil de visualizar a apresentação. Como vocês viram aí, tem um título provocativo que eu trago para fazer uma provocação em relação ao que a gente entende como inovação no Brasil e no mundo. Então, o nome dessa palestra é Inovação Disruptiva, Favelada e com Dendê. O primeiro ponto é como a gente entende o que é inovação. Normalmente, quando as pessoas pensam em inovação, elas pensam em robôs, internet das coisas, né, dispositivos tecnológicos como smartphones, aí tem o Steve Jobs da Apple, ou escritórios modernos como o da Google, que você pode fazer exercícios e tal. Isso é tudo inovação. Aliás, o Brasil investe muito pouco em inovação. É um país que tem desafios enormes, dura, precisamos investir muito em tecnologia. Mas inovação não é somente isso. Isso também é inovação. O Brasil é reconhecido pela sua criatividade e as populações que vivem nas comunidades do Brasil possuem, pela própria situação econômica, uma necessidade e também produzem muita coisa inovadora, desde soluções no computador. Vocês estão vendo aí um computador com vários adaptadores para chegar ao adaptador final. Vocês estão vendo ali um suporte, entre aspas, de celular, feito com a garrafa PET. E isso tudo é muito particular da gente, da criatividade brasileira, que alguns chamam de gambiarra, né? Mas também tem limites, né, gente? A gente quer tentar fazer coisas um pouco fora do limite, do padrão. E aí está esquentando um pão com a carregador do computador, é demais, né? Mas a gambiarra é uma coisa muito valorizada da cultura brasileira no mundo. Hoje, essa é uma definição que eu achei na internet de gambiarra muito interessante, que fala que a gambiarra traz soluções para problemas do dia a dia. E se a gente parar para pensar, quem mais faz gambiarra, né? São as populações que mais vulneráveis, são as comunidades que estão produzindo esse tipo de tecnologia. E aí tem que se abrir a caixa. Quando eu falo de abrir a caixa, que as pessoas que estão fazendo políticas públicas, os publicitários, os gestores de empresas precisam sair um pouco das bolhas, das redomas que vivem, para ir para as ruas e entender o que é inovação de verdade, o que é criatividade na real. Tem 2 conceitos que nós aprendemos muito rapidamente quando nascemos em comunidade. Eu sou uma dessas pessoas. Um é resiliência. Qualquer pessoa que nasceu em comunidade sabe muito bem o que é viver com um orçamento limitado, sabe muito bem o que é ter dificuldade para entrar no mercado de trabalho e sabe muito bem o que é superar as adversidades. Resiliência significa isso, superação das adversidades. A outra é a ginga. Nós somos a cultura que tem a ginga como uma forma de sobrevivência. Desde a época da escravidão, os africanos aqui do Brasil utilizaram a ginga para sobreviver, né? Então a capoeira é isso, uma dança
que na verdade é uma luta disfarçada de dança que foi feita para libertar os outros escravizados daquela situação de opressão que nós vivíamos. E aí tem uma coisa importante que são os negócios. E eu vou falar sobre negócios no plural e falar sobre negócios com foco em juventude. 50% dos donos de negócios no Brasil são afrodescendentes. Isso não é Paulo Rogério que está falando, é só o Sebrae. E são 11 milhões de empreendedores no Brasil, que eu chamo os empreendedores de correria, ou os severinos, né? As pessoas que se viram todos os dias para colocar o pão na mesa. E essas pessoas têm 3 vezes mais créditos negados quando vão buscar um crédito no banco, na instituição financeira. Em geral, muitos deles são jovens, né, que estão, como o Chateau falou brilhantemente com os dados, são pessoas que estão na informalidade, né, consideradas como autônomos, que têm se virar, são super-heróis, né, como eu coloquei aquela foto ali, são super-heróis do dia a dia que lutam pela sobrevivência. Tem um exemplo de inovação que eu queria mostrar para vocês, que é exatamente o mototáxi, que reuniu 2 indústrias, que é a questão da mobilidade, né, a moto e o táxi, e criou uma inovação que é muito particular do Brasil e de alguns países emergentes, né, porque o que acontece? O táxi não consegue subir, principalmente nos morros do Rio de Janeiro, né, por conta da topografia, e alguns serviços, inclusive, não querem subir por conta do racismo mesmo, da discriminação. E eles criaram o mototáxi, que é basicamente uma profissão de jovens, para ocupar esse espaço, esse vácuo no mercado daquela região. Tem outra tecnologia que eu achei fantástica, que tem em São Paulo, na periferia de São Paulo, chamado Ubra. Vocês conhecem o Uber, né? Aí eles criaram o Ubra. Por que o Ubra? Porque muitos motoristas de Uber não querem entrar nas comunidades. E eles criaram o Ubra, que é uma solução via WhatsApp, onde você consegue agendar o seu táxi com os moradores da própria... seu carro, né? O carro de particular, que seria o Uber, com os moradores da própria comunidade. E o que é esse... Que mercado é esse que está sendo mobilizado no Brasil com soluções como mototáxi, como Ubra, como várias outras iniciativas que eu vou mostrar daqui a pouquinho? Estamos falando de um mercado consumidor e um mercado produtivo muito forte que a gente considera como chamado black money, né? Que é o dinheiro que circula nas comunidades negras, que representa hoje 68 milhões de consumidores, poder de compra de 800 bilhões de reais por ano, e que, apesar disso, 56% dessas pessoas afirmam que já sofreram discriminação. Nós, né, a maioria das pessoas negras do Brasil, já sofreram discriminação por comprar um produto ou um serviço. Esses mercados, por exemplo, têm o potencial de criar coisas incríveis. Aí Nollywood. Alguém que conhece esse mercado chamado Nollywood, na Nigéria? A Nigéria é o 3º maior produtor de filmes do mundo. Tá? Eles produzem, eles distribuem, e eles fazem uma coisa fantástica. Eles criaram uma indústria que só perde para Hollywood e para Bollywood na Índia. E é um mercado criado por pessoas jovens, inovadoras, que inclusive produzem o filme e eles mesmos distribuem para os camelôs. Olha que engraçado, né? Em vez de eles discriminarem os camelôs ou de perseguir os camelôs, eles mesmos, o próprio cineasta, ele produz o filme e distribui para o camelô. Temos um problema no Brasil, porque o padrão Globo de qualidade e a falta de política pública no incentivo do audiovisual faz que a gente não tenha tanta produtividade como tem a Nigéria. Estou voltando tudo aqui, né? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Aqui é um outro exemplo de um mercado criado por um visionário dos anos 80 nos Estados Unidos, que foi uma TV chamada BET, que é uma TV formada e criada com conteúdo direcionado para a comunidade negra. Esse cara foi um visionário que, quando os achavam que era um louco, falou assim: dá para ter um mercado de produção de conteúdo focado na comunidade. Ele criou esse produto com $500 mil emprestado e vendeu 10 anos depois por $3 bilhões para um grupo chamado Vaya. Aí é outro jovem empreendedor que criou uma ferramenta incrível, uma tecnologia fantástica, porque ele percebeu que os homens negros tinham dificuldades em se barbear. O homem negro que tem uma pele mais sensível, então na hora de se barbear tem mais irritação. E nem a Gillette, nenhum desses produtos do mercado dialogavam com essa variável. Então ele criou essa linha chamada Bevel, focada em homens negros que precisam se barbear, obviamente. Então ele hoje recebeu várias propostas da Gillette e etc. e não vendeu porque ele acha que esse é um produto importante para manter na mão dele e crescer ainda mais a indústria. Aí tem outras iniciativas que todo mundo deve conhecer, somente essa daqui, né, chamada Oprah Winfrey, que é a mulher mais rica do mundo,
vou repetir, ela não é a mulher negra mais rica do mundo, é a mulher mais rica do mundo, do planeta, e que criou o império de mídia, começando na TV e criando coisas e dialogando com um público que não era visto pela mídia de massa dos Estados Unidos. Essa aqui chama-se Shonda Rhimes, que criou algumas produções que alguns de vocês conhecem, como Scandal, da Netflix, alguém que agora mais jovem pessoalmente, tem vários produtos que ela criou na Netflix, e esse cara aqui também é um dos caras mais bem pagos de Hollywood, também é um empreendedor. Mas eu não vou ficar falando só dos Estados Unidos, eu quero falar sobre o Brasil também, eu quero falar da nossa realidade. Aqui é um jovem empreendedor que é um técnico de call center, um profissional de call center que era apaixonado por cerveja, e ele criou uma marca chamada Complexo do Alemão, e ele criou um bistrô do Complexo do Alemão. Quem for ao Rio e tiver a oportunidade, por favor, vá lá no Complexo do Alemão, visite um lugar fantástico, vocês podem ver aqui pela foto, de alto nível, podia ser no Leblon, podia ser no Morumbi, no Rio Vermelho, e é no Complexo do Alemão, uma área considerada violenta, e esse cara tem ganhado destaque internacional pela qualidade do produto dele. Aqui é uma plataforma criada por jovens, essa aqui é de Salvador, por exemplo, Antônio, amigo nosso, uma jovem de Salvador e do Rio, chamado Diaspora Black, que é uma plataforma que possibilita um ambiente livre de discriminação ao viajar. O que significa na prática? Você não precisa ficar num hotel, você consegue alugar casa de outras pessoas através da internet. Seria o Airbnb, que alguns de vocês conhecem, mas como o Airbnb tem um índice de discriminação muito alto, quando as pessoas negras querem se hospedar na casa de alguém, normalmente tem uma rejeição alta, ele criou essa plataforma, eles criaram, chamada Diaspora Black, para possibilitar intercâmbio, sobretudo de pessoas que querem experienciar a cultura negra. Esse aqui é um case fantástico que eu adoro. O Hamilton está sendo inclusive agora indicado para o Prêmio Folha de Empreendedores Sociais, que ele identificou uma demanda real nas comunidades. As comunidades do Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, têm dificuldade de acessar comida orgânica, comida natural de qualidade. Normalmente os produtos que chegam nessas comunidades são produtos industrializados, de baixíssimo valor calórico. E ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque as pessoas na comunidade estão morrendo de diabetes, de pressão arterial, etc, etc. Vou criar uma empresa de saladas. E de verdade, se eu fizer essa apresentação para vocês, vocês vão me chamar de louco. Gente, salada e comunidade. Esse cara agora está abrindo, se eu não me engano, a 7ª loja dele. Já está em Recife, está indo para Belém e outras partes do Brasil. E ganhou vários prêmios. E você vê a qualidade do produto, tá vendo? É salada, produtos de qualidade, sendo entregue na casa das pessoas, nas comunidades. Fantástico, né, gente? Bom, falando de ecossistema, isso tudo precisa estar dentro do ecossistema. Aí tem a ver com políticas públicas, tem a ver com o apoio das empresas grandes. Não se tem um ambiente inovador se não tem ecossistema. Vocês conhecem provavelmente isso aqui, o Vale do Silício, que é o grande local do mundo onde se produzem as inovações como Facebook, Google, Uber, todas as grandes marcas que a gente conhece, a Apple, Microsoft, todas estão aqui em praticamente 5 ou 6 cidades na região metropolitana de São Francisco, na Califórnia. É um ambiente fantástico que deu um exemplo para o mundo todo. Mas eu queria apresentar para vocês outra coisa, o Vale do Dendê. Por que não, né, gente? Eles têm o Vale do Silício, a gente tem o nosso Vale do Dendê aqui também, né? O Vale do Dendê é uma proposta para transformar Salvador na capital mais inovadora e criativa do Brasil. A gente quer influenciar as políticas públicas, a gente quer influenciar os empresários, os empreendedores, a universidade. A gente está fazendo coisas que vai na missão com a missão de transformar Salvador realmente num local diferente. Criando um ecossistema de inovação e negócios sociais na chamada capital cultural do Brasil. A gente vive numa cidade, a gente não dá valor a isso, mas a cidade mais cultural que nós temos no Brasil. Não é à toa que a Unesco deu o título da capital da música para o Brasil, para Salvador. E cidades como Salvador têm um potencial criativo bem colocado, né? Então você vê que uma cidade como Nova Orleans, nos Estados Unidos, é a capital da música dos Estados Unidos, a capital do jazz. Você vai lá no pelourinho deles, digamos assim, você ouve música, você consome produtos locais. Aqui, eu não vou falar só dos Estados Unidos, vou falar agora da Colômbia, aqui pertinho, vizinhos daqui do Brasil. A Colômbia tem uma cidade chamada Cartagena das Índias, que é uma cidade incrível, muito parecida com Salvador, com a mesma geografia, um centro histórico, uma orla, população de 30% de negros, igualzinho a Salvador, e conseguiu dar uma virada incrível com o turismo, com a inovação e com o investimento público. E a outra cidade é Atlanta,
que é a cidade também é referência na questão de direitos civis dos Estados Unidos, onde saiu o movimento de maneira mais forte, Martin Luther King nasceu, e é a cidade onde, Martin Luther King não nasceu lá, mas ele politicamente cresceu em Atlanta, é a cidade onde se mais produz cultura do chamado Black Money, dos dinheiros circulando nas comunidades negras. E, na prática, o que eu estou querendo dizer, gente? Você deve falar, Paulo, bacana, isso é legal, esses conceitos são maravilhosos, mas como é que se traduz isso na realidade? Na realidade, o que nós estamos fazendo é criando uma aceleradora de negócios. O que é isso, Paulo? Aceleradora de negócios significa que é criar um ambiente, uma instituição que vai dar oportunidade para os jovens que estão nas comunidades, os jovens que estão com a ideia de criar algum negócio, mas não tem nenhum tipo de apoio para, em curto prazo de tempo, dar consultoria para eles em gestão, em marketing, redes sociais, em acesso a investimento, em acesso a tudo que ele precisa para crescer. É basicamente dar vitamina para que o negócio possa crescer, né? E o que é que a gente está buscando nesses negócios? A gente vai abrir um edital de seleção agora, no final do ano, para buscar negócios que tenham capacidade de escala, que tenham os negócios inovadores, que tenham alguma relação com tecnologia, que obviamente tem a diversidade como um elemento importante e essencial, que tenha um impacto social e seja sustentável. E aí, não dá para falar sobre esse edital, sobre a aceleradora, sem falar sem falar de pessoas que já estão fazendo coisas aqui. Vocês conhecem a Mucunã Dreadlocks? A Mucunã é basicamente um salão de dreadlocks, né, que é o que as pessoas chamam de raça. São pessoas que fazem trança no cabelo, fazem dreads. E eles construíram uma iniciativa aqui incrível. Eles importam coisas dos Estados Unidos, da Inglaterra, e é um local de referência na estética negra. Alguém conhece o IE Aplicativo de Capoeira? O IE Aplicativo de Capoeira é um aplicativo onde você consegue mapear o grupo de capoeira mais próximo de sua casa. Aí você me pergunta, será que isso tem escala? Eu te digo, a capoeira está em mais de 100 países do mundo. É um negócio que surgiu aqui na Bahia, pode realmente ter repercussão global. Aqui é o OVEI, que é um aplicativo que surgiu de último evento que teve o Hackathon aqui em Salvador, onde eles querem fazer um aplicativo para conectar os empreendedores ambulantes daquela região do Pelourinho pelo celular. Então, antes de você chegar no Pelourinho, para você passar o final de semana, você já agenda uma aula de capoeira, a trança e negajô, você já agenda como é que chama lá, o suco de limão com coco do cara lá que fica, vocês conhecem? Suco de limão, que é maravilha, aquele suco de limão com coco. Você agenda tudo que você precisa através do celular. Então você tem uma experiência de consumo, você não fica precisando estar, digamos assim, sendo naquela coisa do ambulante te vendendo na hora ali, que às vezes é até chato, né? Você consegue criar seu roteiro, tudo pelo aplicativo. Turbantes. Eu vou falar um pouquinho, eu estou falando rápido porque tem muita coisa aqui, mas eu estou já finalizando. Turbantes é uma plataforma que leva a cultura do turbante para as pessoas. Então essa menina chamada Thaís Muniz está na França, está na Irlanda, tem vários lugares do mundo. E mais uma vez, gente, isso sem apoio de política pública alguma, sem apoio de investimento do Banco do Nordeste, sem BNDES, sem Banco do Brasil, sem Caixa, sem nada. Isso são empreendedores que estão fazendo coisas da sua própria conta. A Catuca, que conhece aqui, um pouco mais conhecida, a loja de moda que fica aqui pertinho da gente, no Pelourinho, na Praça da Sé, que tem um design muito incrível, que esse tipo de design pode ser exportado para qualquer lugar do mundo. A EUE, que eu acho fantástica essa iniciativa também, a EUE Alquimias, que é uma jovem empreendedora aqui de Salvador, que criou uma linha de perfumes, cremes e sachês, tudo baseado na estética e na cultura afro-brasileira. Então tem a essência de Oxum, então ela criou toda a estética afro-brasileira e traduziu isso em perfumes e coisas desse tipo. A Anne Black, que trabalha com o público plus size, da cultura urbana e tal, que também fica aqui pertinho. Planeta Lodum, que é um pouco dessa transformação de um grupo já consolidado para abrir esse viés de empreendedorismo também. Tem na sua liderança um jovem, que é o Marcos Nkrumah. São iniciativas, gente, que eu posso passar horas falando para vocês, várias iniciativas que estão acontecendo nesse momento em Salvador. E que de verdade não tem apoio, inclusive, dos órgãos públicos. O Instituto Matamba, que faz os cerimoniais afro, elas fazem 15 anos, casamento, batizado, tudo com a estética afro. A Dress Coração, que são
pessoas incríveis produzindo cultura estética, etc. O segmento do turismo, que é fantástico, tem grupos como o Afro Tours, que tem roteiros de viagem baseados na cultura afro-brasileira, tem esse grupo chamado Go Abroad, que está mandando pessoas para estudar no exterior, a Afrobox, que é o primeiro box multimarcas do Brasil, eles vendem marcas de roupa, tudo isso acontecendo aqui do nosso lado. Então, o que a gente está tentando fazer, e a mídia está dando um pouco da repercussão do nosso trabalho, que é mostrar que, de verdade, a inovação não vai vir apenas da classe média, que a inovação ela está vindo das periferias, está vindo das favelas, está vindo das comunidades, e essa inovação é disruptiva, essa inovação está criando mercado, está criando novos empreendimentos e precisa ser apoiado pelos fundos de investimento, pelos órgãos públicos. Então a gente tem alguns apoios aqui para essa iniciativa, como a Universidade de Harvard, o Banco Itaú e outras iniciativas. E basicamente o que eu queria deixar como últimos pontos aqui para a gente fechar essa conversa, e fico disponível para a gente conversar um pouco mais. Que é, primeiro, a favela é potência, acredite. Né? A gente olha para a favela, para as comunidades como um lugar de assistencialismo, né? Onde a gente quer levar, como é que chama? Levar alimentos, quando a gente quer levar nossa solução. Acredite, lá tem potencial para influenciar o Brasil e o mundo. Segundo, a próxima grande inovação global vem das periferias do mundo. Isso não sou eu que estou falando. Recentemente estava no Vale do Silício, conversando com os executivos da Google, e eles estavam falando, cara, a Google está querendo ir agora para a África, para a América Latina, para o Sudeste Asiático. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, porque é lá onde vão estar as próximas inovações. O Vale do Silício já chegou no seu teto, no seu limite. Agora é a cafeteira que fala com micro-ondas. Isso não é inovação de verdade. A inovação é que você consegue impactar 100 milhões, 300 milhões, 400 milhões de pessoas, ou que eles chamam do próximo mercado consumidor de 1 bilhão de pessoas, que são as pessoas que moram no Sudeste Asiático, na América Latina e na África. E eles estão investindo muito. E aqui no Brasil a gente olha para a periferia como um lugar de pobreza apenas, é incrível. A diversidade tem que ir além da propaganda. Essa é outra coisa importante. Hoje fala-se muito sobre diversidade hoje, mas aquela diversidade é um pouco para inglês ver, né? Você coloca o negro, o japonês, uma pessoa loira e diz que ali a diversidade é a propaganda diversa. Isso não é diversidade, isso é salada de frutas. Diversidade de verdade é você dialogar com os públicos, consumidores, com as pessoas que estão, os ativistas, com as pessoas que estão criando soluções nas comunidades, investir nessas pessoas e ter retorno para a sua empresa também, por que não? Isso é importante. Agora, tem que falar de diversidade de verdade, não só na propaganda. Gente, é isso que eu queria deixar para vocês, esses elementos, e vamos nessa. Vamos acreditar em Salvador, vamos acreditar em nosso potencial. Tá bom? Um abraço. Paulo, muito obrigada. Bom, a gente vai abrir para 5 perguntas, intervenções, mas antes disso eu vou passar para a Ângela Guimarães, nossa coordenadora. Gente, obrigada. É mais um informe para a gente ficar ligado aí. Hoje, durante todo o dia de hoje, lá na Feira das Artes, a gente está com o balcão de atendimento do Cine Bahia. Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, a gente está com 35 vagas especializadas de gerente de marketing, farmacêutico, gerente de farmácia, secretária e secretário executivo, analista de suporte de dados, eu estou em cima dela, né? Analista de suporte de banco de dados, assistente administrativo, dentre outras. Então, quando der o intervalo aqui, quem tiver interesse nessas vagas, pode se dirigir à nossa feira, que oportunidades de fato de inclusão no mundo do trabalho estão acontecendo hoje. Mas 2 horas todo mundo volta para aqui para dar continuidade à agenda do fórum, certo? Então, repassem aí, se tiver amigo, familiar, conhecido, vizinho que está em busca de uma oportunidade de trabalho, a gente está com esse cadastramento acontecendo até 17 horas no posto do Cine Bahia, aqui na Feira das Artes e Empreendimentos da Diversidade. Era isso, bom debate. Outro informe aproveitar lá também na feira, Angela, vocês estão com uma coisa muito bacana, que alguns empreendedores que eu citei aqui estão lá também, gente. Visitem. O Muconan Dreadlocks e outros empreendedores estão lá no espaço do passeio público ali. Bom, a primeira pergunta é de Flávio José.
dia, gente. Bom dia. Eu queria uma pergunta que é assim, eu tenho 3 formações, eu sou formado em eletrotécnico, fiz curso de técnico de segurança, agora estou fazendo de edificações e próximo mês administração no IFBA. Eu vejo muito as empresas, a sociedade falar que tem que ser qualificado, fazer cursos para estar inserido no mercado de trabalho. Eu já tenho na faixa de 7 anos que eu não estou conseguindo ser inserido. Então, assim, eu vejo uma preocupação na parte de edificação, né, de aceitação na parte da gente que é de interior, da cor negra, para ser inserido no mercado de trabalho. E assim, eu já trabalhando em vários lugares que tenho ideias tão boas, tão inovadoras, e não consigo ser inserido no mercado de trabalho. Como é que vocês veem isso, de acordo com esses dados que vocês têm, com essas inovações que a gente está tentando ingressar, né? Assim, a juventude tem um potencial muito grande, mas não consegue ser inserido. As respostas serão em bloco, viu, gente? A próxima intervenção é de Ubiraci, em seguida Everaldo. Bom dia a todos e a todas. Eu queria parabenizar a mesa em primeiro lugar. Eu acho que hoje o fórum ele tem uma mesa que lhe dá a perspectiva de como trabalhar a partir de agora. E é nesse contexto, eu sou Ubiraci Matildes de Jesus, trabalho na CESAP e trabalho com políticas de equidade do Sistema Único de Saúde. A primeira coisa que eu queria deixar como sugestão para a mesa e para o fórum é que a gente pudesse trabalhar a questão da equidade. Todas as falas tiveram nesse foco a questão da equidade. Como inserir no mercado de trabalho mulheres, jovens e idosos. Quando a gente trabalha com equidade no Sistema Único de Saúde, desde 1988, a gente percebeu a importância dessa palavrinha mágica, que é equidade, e que a gente sabe que o Estado brasileiro produziu iniquidades. Entre essas questões que o Estado brasileiro construiu, ela está no mercado de trabalho, como eu queria muito dialogar com você, Ana, que a sociedade não consegue entender que a questão da saúde é uma estratégia de equidade para o mercado de trabalho. Então, nesse contexto, é que eu acho que a primeira sugestão que a gente precisa já começar a diagnosticar aqui, na construção do fórum, é como você inserir os desiguais de forma equidade. Porque aí você trabalha a questão da diversidade. Isso é uma sugestão que eu gostaria de deixar para a mesa e deixar também para a construção do fórum. Uma outra questão que eu também adorei sua apresentação, Paulo Rogério, que a gente acompanha, mas a gente não tem a dimensão para a sociedade, porque a mídia burguesa não permite, para terminar com esse preconceito em relação à população negra que não produz. É só um negativo que a gente vê passar na televisão. E você traz esse elemento de produtividade da população que historicamente foi excluída, por isso eu estou falando de equidade. E você está fazendo equidade dando a demonstração que a população negra é capaz. Nesse contexto, eu queria dialogar com o seu parceiro de mesa, que eu sou formado em administração e gestão pública, e aí a gente é especialista nisso. Como nós estamos diante de um evento governamental, eu acho que a provocação objetiva, ela tem que ser como diminuir essas iniquidades no Estado da Bahia e no Brasil. A ONU tem demonstrado objetivamente as possibilidades, através de suas ações globais. Agora, o Brasil está na contramão dessa história. E nós já estamos vivendo num momento importantíssimo, que estamos desconstruindo o que construímos em 15 anos.
Então, esse é o desafio para o grande empresário, aquele empresário que tem acesso à mídia. É como ele inserir, fazer a equidade com essa população indígena, negra, mulheres, que estão aí sendo marginalizadas mais uma vez em relação ao mercado de trabalho. Nesse contexto, essa questão do idoso, ela vem na mesma linha, 1 minuto. É que a gente percebe que existe um envelhecimento objetivo, eu estou chegando para essa fase do envelhecimento, mas a gente percebe ainda também o preconceito com o mais velho. O velho ainda é considerado incapaz, até pelos seus pares. No momento que adquire mais experiência, essa pessoa não é considerada capaz para estar no mercado de trabalho, para dar uma consultoria, para trabalhar como assessoria. Está velho, não tem mais condições de correria, não é mais inserido no mercado de trabalho. Então você cria mais um elemento de equidade, de inequidade feita pelo Estado brasileiro e pelo Estado da Bahia. Então é nesse contexto que eu gostaria de apresentar para esta mesa, que foi belíssima, riquíssima e diversa. Aí sim, diversas. Mas ela trouxe a equidade. Ela trouxe a equidade através de Paulo Rogério e através de Ana, quando traz o elemento de saúde, um elemento fundamental para a propriedade do mercado de trabalho, tanto para o idoso como para a juventude. E queria encerrar, Natália, dizendo o seguinte: é muito bom nós, que estamos ficando mais experientes, dialogar com esse elemento da juventude. Porque o que é que está acontecendo no cotidiano, principalmente nas classes menos favorecidas? Os idosos estão sustentando famílias. E é isso que a gente precisa perceber. O fórum tem que apontar para isso. Porque no momento que o jovem negro é abatido nas periferias da grande cidade do Brasil, quem sustenta a família é o idoso. Na maioria são negros. E esse dado a gente precisa, professor, estabelecer que nós que somos observadores sociais, a gente percebe que não é um caso isolado. Na periferia, Rogério, aparecem agora as meninas fazendo a rifa. O que é isso? A gente precisa estudar um pouco sobre esse fenômeno e dizer que a nossa criatividade, mais uma vez, não pode ser o uso do corpo da mulher negra como um elemento fundamental para a sustentação de grandes famílias. Muito obrigado pela oportunidade de dizer que nós estamos nessa chave aberta a dialogar com esse fórum. Muito obrigada, Viraci. Everaldo, em seguida, Jerusalém. Bom dia a todas e todos. Mais uma vez quero parabenizá-los essa iniciativa, essa metodologia adotada pela SEDRE e, portanto, pela equipe de Olívia Santana e o governo do Estado, propriamente dito. Eu acho que é um momento importante onde não só a sociedade civil organizada, o movimento sindical, mas também gestores do governo do Estado, para que nós possamos dialogar perspectiva melhor para o nosso povo da Bahia, para a juventude dos trabalhadores. Nesse sentido, parabenizo a mesa por uma brilhante exposição. Conheço Paulo Rogério já há muitos anos, eu sou sindicalista, sou militante da Frente Antirracista, e esse diálogo que nós fazemos, nós não só na Bahia, a gente também leva o diálogo para o Brasil e para o mundo, por participar de Fórum Social Mundial e diversas ações no mundo do trabalho. E com base nisso, Paulo, eu gostaria que você pudesse dialogar um pouco conosco acerca do que vem acontecendo com esse recrudescimento de extermínio de jovem negro no nosso país. A gente percebe que o Estado, em algum momento, ou em diversos momentos, está perdendo determinado poder, sobretudo nas favelas brasileiras, porque quem domina, quem controla as favelas brasileiras é o crime organizado. E nesse sentido eu percebo que o Estado está sem força, está sem potência, e portanto quem tem que dominar é o crime organizado, onde coopta inclusive todos os jovens do nosso país. O Estado tem que criar uma estratégia, porque eu sou contra a instalação e criação das unidades de polícia pacificadora na favela brasileira. Qual o papel da UPP? Eu não vejo, do ponto de vista social, trazer algo benéfico para aquela favela, sobretudo para a favela do nosso Estado, que é a Bahia. Então, moro em Camaçari,
sou da região metropolitana, nasci e criado aqui em Salvador, em uma favela que é o bairro da Madeira, mas eu tenho uma grande preocupação acerca da manutenção e da permanência da nossa juventude, sobretudo da Bahia. Então eu gostaria de dialogar não só com a ONU, com a OIT, mas que pudesse transversalizar o diálogo com o governo do Estado e envolver mais o movimento social, o movimento sindical em um debate para que nós possamos construir uma unidade, elaborar projetos, porque quem dialoga, quem constrói, quem debate a questão da segurança pública não é necessariamente a polícia militar nem a polícia civil, mas a sociedade civil organizada com estratégia e inteligência para neutralizar essas ações que tiram os nossos jovens de circulação. Então é um pouco isso. Muito obrigado pela oportunidade. Everaldo, Jerusa, depois Maria Gorete.